Fala galerinha, mais ou menos. Titio Trevas na área mais uma vez. E nessa videoaula eu trago dois exemplos de equações fracionárias. O primeiro exemplo está na forma de problema e para isso nós teremos que extrair as informações desse problema para poder solucioná-lo. E no segundo exemplo eu já dou uma equação montadinha para você, bastando apenas resolvê-la. Muita atenção nos detalhes, galerinha. Não vai ser fácil não, hein? Precisaremos de coisas do passado. Pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha e bons estudos. Bom, vamos lá, galerinha. Conforme prometido aí no texto da introdução, nós vamos começar com equações fracionárias. As equações fracionárias, você está vendo aqui o texto, o título, as equações fracionárias são aquelas equações que apresentam frações algébricas, como está aqui, ó, frações algébricas. E você já viu que as frações algébricas são aquelas que apresentam letras no denominador. Então, o que a gente vai fazer agora é resolver equações fracionárias e a coisa está ficando cada vez mais complicada. Nós vamos resolver igualdades, porque são equações. A gente já viu que uma equação é quando aparece uma igualdade. E agora, nessas igualdades, nós vamos trabalhar com frações, o que já é muito ruim para muita gente. E essas frações vão apresentar letras nos denominadores, o que é pior ainda para a maioria das pessoas. Mas eu vou te dar um exemplo de um problema que a gente vai resolver através da solução de uma equação fracionária. E o problema é o seguinte. Imagina a seguinte situação. Uma torneira enche um tanque em 9 horas. E uma outra torneira enche o mesmo tanque em X horas. Juntas, elas enchem o tanque em 4 horas. Descubra então o número X de horas que a segunda torneira demora para encher o tanque. Isso parece muito complicado, né? Isso é complicado mesmo, mas é um bom exemplo para a gente fazer isso. Então, vamos tirar do problema aquilo que nós temos. Nós temos a torneira 1 e nós temos a torneira 2. Nós sabemos que estamos trabalhando com duas torneiras. A gente pode, nesse caso, estabelecer uma razão. E aí, se você não lembra o que é razão, você precisa dar uma olhadinha no conteúdo de razão e proporção. A gente pode montar uma razão entre tanque e horas. E aí a gente teria a seguinte situação. Vamos para a torneira 1 e vamos ver qual é a razão que a gente pode montar entre tanque cheio, obviamente, e horas. A torneira 1, ela enche um tanque em quanto tempo? Em 9 horas. Então eu tenho uma razão de 1 para 9. É um tanque a cada 9 horas. A torneira 2... qual é a razão que eu posso estabelecer entre tanque e horas? Ela enche um tanque a cada X horas. Então eu tenho uma razão de 1 para X. Um tanque a cada X horas. E o que eu sei que o problema me deu também é que se eu somar as duas, se eu juntar as duas torneiras, fazer uma soma de um com o outro, eu terei uma razão de um tanque a cada 4 horas. Beleza? Então aqui está estabelecida a nossa equação, olha. Equação que tem um sinal de igual e equação fracionária porque apresentou ao menos uma fração algébrica. Aqui, ó, uma fração que possui letra no denominador. E aí, como é que eu vou resolver isso? Através da solução de equações fracionárias. E o que eu preciso fazer aqui, já que eu tenho uma soma de frações cujos denominadores são diferentes? Sempre, esse princípio ele não muda na matemática em qualquer exercício que você estiver fazendo. Se eu tenho uma soma de frações onde o denominador é diferente, eu preciso tirar meu MC. E aí eu vou tirar MMC de 9x e 4. E aí é por isso que a gente já viu numa videoaula anterior aí, você pode procurar no canal do Titio Trevas, MMC de monômios, de polinômios, a gente já viu isso. MMC de monômios. E aí vamos fazer então isso. Eu preciso tirar MMC de 9x e 4. Então eu vou colocar aqui do lado, ó, 9x e 4. Eu já até dei uma dica lá na videoaula, dá uma olhada aí na videoaula. Se der, eu vou colocar o link aqui no vídeo. Pode ser que esteja aparecendo o link aí no vídeo para você. Eu posso começar por 2, que dá 9, que dá x e que dá 2. É por 2 de novo, que dá 9, que dá x e que dá 1. É por 3, que dá 3, dá x e dá 1. É por 3, que dá 1, que dá x e que dá 1. E é por x, que vai dar 1 e vai dar 1. Pronto, agora posso estabelecer meu MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes x,
36x. 36x é o meu MMC. Seria o meu novo denominador. Agora, por que está falando que seria o seu novo denominador, já que o MMC é o novo denominador? Seria porque eu tirei o denominador, você repara bem, 9x e 4. O 4 está no segundo membro, o 9x está no primeiro membro. Sempre que você tirar o MMC dos dois lados do sinal de igual ao mesmo tempo, ou seja, dos dois membros ao mesmo tempo, você vai trabalhar com ele, mas você não precisa mais colocar denominador. Você pode esquecer o denominador. Essa é a palavra. Você pode esquecer o denominador. Só se você tirar dos dois lados do sinal de igual ao mesmo tempo. Então vamos continuar. 36x, que é o meu MMC, dividido por 9, 4x. 36x dividido por x, 36. 36x dividido por 4, 9x. Então agora eu vou fazer as multiplicações. 4x vezes 1, 4x, mais 36 vezes 1, 36, igual 9x vezes 1, 9x. Sabe o que a gente fez? Quando a gente estabeleceu essa técnica de solução, tirando o MMC, nós transformamos aquilo que era a equação fracionária numa equação simples do primeiro grau. E aí você resolve como a gente viu na última aula. Então a técnica usada aqui foi de transformação da equação fracionária numa equação simples do primeiro grau. E aí agora você já sabe resolver, né? Qual é o processo de solução agora? Isolar o que tem letra no primeiro membro, o que não tem letra vai para o segundo membro. Então eu terei aqui 4x, o 9x está desse lado com o positivo, né? Uma soma. Passa para o outro lado com uma subtração, menos 9x, igual o mais 36. Uma soma, passa para o outro lado, uma subtração, menos 36. Aqui eu tenho resultado de menos 5x igual a menos 36. Nós já vimos que nesse caso nós temos que multiplicar por menos 1, porque a variável está negativada e nós não queremos o valor dela negativo, queremos o valor positivo. Então nós temos que 5x é igual a 36, x é igual a 36 sobre 5. Agora precisamos fazer uma análise aí, 36 sobre 5. E o que isso significa? Bom, o nosso problema, você pode acompanhar aí no problema, ele quer saber, determine o número x de horas. Então isso aqui significa horas. Então são 36 dividido por 5. 36 horas dividido por 5, quanto é que dá o valor de x em quantas horas? Vamos ver isso direitinho aqui. Então aqui eu já estou com o meu olho treinado e já estou percebendo que eu vou ter um número misto aqui. Sabe por quê? Porque eu teria que fazer, eu tenho que fazer 36 dividido por 5. 36 por 5 dá 7, 7 vezes 5, 35, para 36, 1. Sobrou 1. Então eu tenho 7 horas inteiras, e eu não tenho que continuar aqui com a minha divisão, eu não teria que fazer 1 dividido por 5, aí não dá, coloco 0, coloco vírgula, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou representar aquilo que eu tinha que continuar fazendo. Eu tenho que dividir 1 por 5. Então eu tenho, e isso é a transformação do número misto, 7 horas mais 1/5 da hora. Então eu tenho essa quantidade de x de horas que a segunda torneira enche o tanque, ela é 7 horas inteiras mais 1/5 de uma hora. E o que eu tenho que descobrir agora é o seguinte: quanto é 1/5 de uma hora? Quantos minutos? Já que é uma parte da hora, então eu terei minutos. Então quanto que é isso aqui? E aí nós vamos fazer uma regra de 3 simples, que é o seguinte, olha. 1 hora está para 60 minutos. 1/5 da hora está para x minutos. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Como é que a gente resolve regra de 3 simples? Multiplicando cruzado. 1 vezes x, x é igual 60 vezes 1/5, é como se tivesse 1 aqui embaixo. Multiplicação de fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. 60 vezes 1, 60, dividido por 5 vezes 1, 5. E 60 dividido por 5 é 12. Então o meu resultado final dessa conta, em quantas x horas a segunda torneira enche o tanque, ela vai encher em, vou colocar bem aqui no meio, 7 horas e 12 minutos. Tá vendo só? Que coisa linda. Tá ou não tá bonito isso aqui? Coisa linda, né, galera? Em 7 horas e 12 minutos. Então, olha só, um problema que parece ser simples. A gente estabelece a técnica para transformar a equação fracionária numa equação simples do primeiro grau. Resolve isso tudo. Tem que aplicar a regra de 3. A matemática é ou não é uma matéria acumulativa? O que você precisa agora depende daquilo que você aprendeu no passado.
Tá vendo aí, galera, como é que foi relativamente fácil? Fácil se você tiver todos esses conceitos na sua cabeça, tá bom? Mas temos um detalhe, galera, que eu deixei para falar agora. Deveríamos começar por esse detalhe, mas eu deixei para falar agora. E no próximo exemplo eu vou começar por ele. Eu vou repetir a equação fracionária aqui, ó. A gente começou com 1/9 mais 1 sobre x igual a 1 sobre 4. Sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa na matemática envolvendo frações algébricas, ou seja, quando aparecer a letra aqui, ó, no denominador, a gente não pode esquecer de fazer a restrição do denominador. E o que é fazer a restrição do denominador? É dizer o que ele não pode ser. E matematicamente falando, o denominador não pode ser zero. Então eu preciso analisar as minhas frações algébricas e ver o que eu preciso fazer. O denominador não pode ser zero. Como aqui nós só temos no denominador a variável x, a gente tem que dizer que x precisa ser diferente de zero. Se aqui tivesse x menos 1 no denominador, eu teria que colocar x menos 1 diferente de zero e resolver normalmente como a gente já fez em outras ocasiões. Então, o que a gente sabe no princípio do nosso problema? Lembrando que eu deixei de propósito agora para o final, porque esse é o primeiro exemplo. No próximo exemplo eu já vou começar por isso, pela restrição do denominador. Então, no início do problema, nós já saberíamos que x tem que ser diferente de zero. Ora, eu vou repetir aqui. O nosso x deu 7 horas inteiras mais 1/5. E que a gente viu que isso se traduz em 7 horas e 12 minutos. E eu te pergunto, esse resultado de 7 horas e 12 minutos, ele é diferente de zero? Claro que sim, porque x não deu zero, x deu 7 e 1/5. Então ele é diferente de zero. Como o resultado que nós achamos, ele está em perfeita sintonia com a restrição que nós fizemos no início, esse resultado é a solução para o nosso problema. Então, a segunda torneira, ela enche o tanque em 7 horas e 12 minutos. Uma torneira enche o tanque a cada 9 horas e a segunda torneira enche o tanque a cada 7 horas e 12 minutos. Tá bom, galera? Eu agora vou mudar a folhinha e vou colocar já uma equaçãozinha direto, sem ser em forma de problema, para a gente poder fazer o exercício. Tá bom? Então, até daqui a pouco já com a folhinha nova. Bom, vamos lá, galerinha. Estou de volta aqui já com a folha nova. Já mudei a folha nova e agora eu tenho a seguinte equação. X sobre x menos 3 igual a 1 sobre x mais 3 mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 9. Ô, tio Trevas, agora pegou pesado, hein? Peguei pesado. Nem tanto. Você vai ver que é feio, mas é tranquilo. Não é? Na matemática, nem tudo que é feio é muito difícil de fazer. É feio, mas é tranquilo. Mas você vai precisar de conhecimentos passados. Aqui, de cara, o meu olho bem treinado, e como eu já fiz milhares de exercícios de fatoração, de polinômios, eu já enxergo isso aqui e meu olho já manda uma informação direta para o meu cérebro. Opa, aqui existe uma diferença entre dois quadrados. X ao quadrado é o quadrado de x e 9 é o quadrado de 3. Então tem uma diferença de dois quadrados. Mas, tio Trevas, aqui em cima também não tem dois quadrados? O x ao quadrado é o quadrado de x e o 1 é o quadrado de 1? Tem. De fato, aqui em cima também tem dois quadrados. Mas não tem regra que fale sobre a soma de dois quadrados. Só tem a regra da fatoração da diferença de dois quadrados. Eu vou deixar o link aí no vídeo para você assistir a videoaula, se você não está lembrado, como é que faz a fatoração da diferença de dois quadrados. Tá bom? Então, quando eu enxergo isso aqui, quando o meu olho treinado vê isso aqui, a minha mente já entende que, de verdade, o que eu tenho é isso aqui, ó. X sobre x menos 3, que é igual a 1 sobre x mais 3, mais x ao quadrado mais 1, sobre, agora vem a fatoração, x mais 3 vezes x menos 3. E eu não vou perder tempo mais explicando isso aqui não. É só dar uma olhada na videoaula. Então é isso que de fato eu tenho. E agora eu tenho aqui uma soma de duas frações cujos denominadores são diferentes. A gente já aprendeu no primeiro exemplo lá do problema da torneira que quando isso acontece nós temos que tirar o MMC. E é isso que eu vou fazer então. Eu vou tirar
o MMC. E antes de resolver as questões com o MMC, a gente vai fazer a restrição do denominador, que a gente não pode esquecer. Temos que fazer a restrição do denominador. Então vamos lá. Vamos tirar o MMC de x menos 3, o outro de x mais 3, e o outro vai ser x menos 3 vezes x mais 3. Então vamos lá. Pode ser por quanto? Pode ser por x menos 3. Então aqui vai me dar 1, aqui vai dar x mais 3. X menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3, eu corto esse com esse carinha aqui, vai sobrar x mais 3. E agora pode ser quem? O x mais 3, vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Pronto, quem é o meu MMC? É a multiplicação de x menos 3 com x mais 3. Então, a gente já tem o MMC, mas antes de prosseguir, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a restrição do denominador. Ó, no denominador eu tenho x menos 3, x mais 3, x mais 3, x menos 3. Então, o que eu tenho no primeiro denominador é x menos 3. E eu sei que numa fração algébrica, aliás, eu sei que em nenhuma fração o denominador pode ser zero. Aqui o denominador é x menos 3, ele tem que ser diferente de zero. Isso me dá uma restrição de que x tem que ser diferente, o menos está subtraindo, passa para o outro lado, somando. O x tem que ser diferente de 3. Aí eu vou analisar aqui o meu outro denominador. X mais 3 tem que ser diferente de 0. X tem que ser diferente, o 3 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. O x tem que ser diferente de menos 3. Como aqui eu também estou mexendo com x menos 3 e x mais 3 e eu já fiz essas duas verificações aqui, eu tenho que o meu denominador pode ser qualquer coisa nesse problema. Ou melhor, o meu x pode ser qualquer coisa nesse problema. Mas o x não pode ser nem 3 e nem menos 3. Vou fazer as contas e tomara que no final das contas eu não tenha nem o 3 e nem o menos 3, porque esses não valem como solução, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso denominador, no nosso MMC, perdão, e vamos continuar as contas. MMC está aqui, e lembrando, eu tirei o MMC dos dois lados do sinal de igual ao mesmo tempo, vou esquecer os meus denominadores. X menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3, falta quem? Falta o x mais 3. X menos 3 vezes x mais 3 dividido por x mais 3, falta quem? O x menos 3. E alguma coisa dividida por ela mesma, ou seja, x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3 vezes x mais 3, 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. E agora eu preciso fazer as nossas multiplicações. E é isso que eu vou fazer. X que multiplica x mais 3 é isso aqui, ó. X que multiplica x mais 3. Isso vai ser igual. X menos 3 vezes 1, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então vai dar x menos 3. Mais 1 que multiplica qualquer coisa vai dar qualquer coisa. 1 vezes x mais 2 mais 1. x2 mais 1. X mais 2 mais 1 não. x2 mais 1, perdão. Então vamos lá. Agora aqui o meu olho treinado, ele cai lá nas aulas que a gente já falou demais por aí, umas aulas para trás, que é aplicar a propriedade distributiva. Olha, eu tenho uma multiplicação aqui, ó, tenho que multiplicar o x pelo x e o x pelo 3. Então aqui eu terei x ao quadrado mais 3x igual a x menos 3 mais x2 mais 1. Pronto, a técnica já ajudou demais a gente e a gente saiu de uma equação fracionária e caímos aqui numa equação simples. E agora o que a gente faz? Isola o que é letra no primeiro membro e o que não tem letra no segundo membro. Então lá vou eu. Esse x ao quadrado ele vai permanecer aqui. Opa, tem outro x ao quadrado aqui, ó. Tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. Esse 3x continua deste mesmo lado. Esse x vai passar para o primeiro membro. Ele aqui tem um sinal de positivo, significa que ele está somando. Então ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Igual. Aí aqui desse lado eu tenho o menos 3. Está aqui, ó. O menos 3 e o mais 1 continuam do mesmo lado. Bacana? Então vamos lá. X ao quadrado menos x ao quadrado eu posso cancelar porque dá zero. 3x menos x, 2x é igual menos 3 mais 1, menos 2. Eu quero o valor do x. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado,
dividindo. X é igual a menos 1. E agora, o resultado que eu encontrei, eu preciso identificar se ele está de acordo com as restrições que eu fiz. Ó. Eu encontrei que x é igual a menos 1. Ele é diferente de 3 e diferente de menos 3? É. Ok. Aqui, ó, meu joinha. Ok. Então, se ele é diferente de 3 e de menos 3, significa que isto aqui é solução, ele serve para a gente. Se desse x igual a menos 3, nós teríamos um problema, não seria solução. Esta equação não teria solução. Mas como deu diferente de 3 e diferente de menos 3, nós temos a solução. Beleza, galera? Eu não posso esquecer, coisa linda demais, 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 demais. Tá vendo, galera? Então, 2 exemplos aí de equações fracionárias que a gente aplica a técnica e transforma numa equaçãozinha simples. Tem que ter muita paciência, muita atenção e não pode ter afobação na hora de fazer o exercício. Um detalhezinho aqui e você erra toda a equação, tá bom? Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Não se esqueça também de dar aquele joinha, ajuda demais o Tio Trevas, galera. O Tio Trevas está precisando muito da ajuda de vocês. O canal está começando, está dando certo, mas eu preciso melhorar ainda demais, tá bom? Para poder fazer coisas novas. Eu estou tentando, vocês já viram aí na edição do primeiro exemplo que eu coloquei um vídeo por cima, algumas imagens e tal. Mas estou aprendendo, mas aí eu preciso que vocês me ajudem para que o canal cresça e eu possa fazer muito mais, tá bom? Até a próxima, bons estudos, galera. Um abraço!